Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 28. Evangelho de Jesus narrado por Marcos, capítulo 1, verso 21 até o verso 28. Sentados mesmo. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus de Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Amém? Semana passada, vocês viram a palavra do Senhor quando Jesus chama os pescadores, aquele que tem autoridade para comissionar, para chamar. E agora nós estamos diante de uma história que chama bastante atenção. Se eu pudesse tematizá-la, eu diria que essa história ela fala sobre dois tipos de autoridade, ou as duas autoridades de Jesus. E por que fala sobre duas autoridades de Jesus? Primeiro, porque Jesus vai demonstrar sua autoridade através do ensino. Depois, Jesus vai demonstrar a sua autoridade no reino espiritual. Antes, ele demonstra a sua autoridade, o seu poder, comissionando, chamando pessoas. E agora nós estamos diante dessa história sobre as duas autoridades que Jesus deixa claro e demonstra aqui nesses textos, ou na realidade nesses versículos que nós lemos. Primeiro, verso 21 e 22, nós estamos diante do ensino de Jesus. Depois eles entram em Cafarnaum e logo no sábado, no dia do Senhor, no dia do descanso, Jesus vai fazer o quê? Ensinar na sinagoga. E depois que ele começa a ensinar, as pessoas estão maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Veja, é interessante notarmos exatamente essa expressão. Jesus está ensinando no dia de sábado na sinagoga, no dia onde foi separado por Deus para que ele pudesse ensinar. A palavra instruir ou ensinar, no original do grego, ela traz uma ideia de alguém que está instruindo o seu grupo, ou um rabino que está passando conhecimento, mas também um professor que está diante dos seus discípulos. E a forma de Jesus ensinar, ela é muito dele, é muito pessoal. Todas as vezes que ele ensina como um rabino. Todas as vezes que ele ensina, ele instrui aquelas pessoas de forma profunda acerca das questões da vida e principalmente trazendo o Antigo Testamento diante dele para que as pessoas entendessem claramente acerca do seu ensino. E ele é como, de fato, um professor que está diante dos seus discípulos. E quando ele ensina,
né? Alguns comentaristas dizem que Jesus está ali falando sobre o plano da salvação a partir de Gênesis, né? Passeando ali no Antigo Testamento. À medida que ele vai ensinando, as pessoas vão ficar o quê? Maravilhadas. É interessante que esse texto ele é muito bom para você pegar algumas palavras e trazer o sentido dela no original do grego. Porque no original, essa palavra maravilhados diz respeito àquelas pessoas que estão surpreendidas diante do ensino de Jesus, e elas estão surpreendidas de tal forma que eles quase perdem a sua compostura mental. Ou seja, por um momento, eles ficaram confusos sobre tudo aquilo que ele estava ensinando. É como se o ensinamento de Jesus, ou o ensino de Jesus, estivesse quebrando o ensino antigo, errado. Por isso que eles estão maravilhados com tudo aquilo que eles estão ouvindo. Eles dizem, nossa, esse ensino dele é diferente, porque ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas. Veja, essa forma de Jesus ensinar, de transmitir conhecimento, mostra não apenas que ele conhecia o conteúdo a qual ele estava ensinando, mas muito mais do que isso, ele tinha autoridade. A palavra autoridade aqui, no original, ela traz a ideia de poder, de domínio sobre uma jurisdição ou soberania de um rei que sabe exatamente o que está fazendo ou o que está falando com os seus súditos. Por isso eles estão maravilhados com toda aquela doutrina que Jesus está falando para eles. Eles estão perturbados em si. Eles estão se sentindo crianças diante de um professor muito sábio, Rosângela. É exatamente isso que Jesus está causando ou impactando o coração daquelas pessoas que estão escutando. E aqui Jesus está mostrando a sua autoridade sobre aquilo que ele fala. Por isso a expressão, ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas, porque traz exatamente essa ideia ou esse sentimento de que aquilo que eles estão ouvindo não é apenas de um professor, mas a autoridade que está falando, além de falar, vive aquilo que se fala. Ele demonstra com ações e com ensino tudo aquilo que as pessoas escutaram de Jesus Cristo de Nazaré, autoridade sobre aquilo que ele está falando. E aí depois, imediatamente, o que é que vai acontecer? Um homem entra dentro da onde? Da sinagoga. E ele entra como? Encapetado. Alguém já disse uma vez aqui para mim que tem medo de dormir em igreja, quer seja católica ou evangélica, porque acha que pode acontecer ou aparecer assombrações. Já me disseram isso uma vez. Eu estava pastoreando uma igreja no interior e a pessoa disse assim, eu não durmo aqui nem amarrado, porque eu tenho medo de ver bicho. Os bichos são os cão que eles tinham medo de olhar, de repente aparecer. E aqui Jesus está ensinando autoridade sobre o ensino, aí entra um encapetado dentro da igreja. Eu não sei se você já teve essa experiência que Jesus teve, de repente estar no culto e uma pessoa entra encapetado, muda cara, muda rosto, sobe quadril para um lado, pescoço quebrando para o outro. Eu já vi muito disso acontecer dentro da igreja. E aí, de repente, Jesus está ali, entra esse encapetado dentro da igreja, endemoniado, possuído. Eu gosto dessa expressão de Marcos, né, de um espírito imundo. E esse espírito imundo era completamente mal educado, porque ele está dentro da sinagoga e entra gritando. Gritando.
E a expressão dele, talvez você vá lembrar, é muito parecida com a do gadareno. Ele chega dentro da sinagoga gritando e ele diz assim: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você lembra do gadareno, quando Jesus está atravessando, quando ele coloca o pé em terra firme, o demônio vem e diz assim, né, o gadareno: o que temos nós contigo? Você veio nos atormentar antes do tempo? E aqui está um demônio muito parecido. O que você quer conosco? Né? Alguém diz que essa pergunta desse demônio, usando ali o corpo daquela pessoa, é como se ele estivesse chegando para Jesus e dissesse assim: mas já? Não é o tempo ainda, já? Já vieste nos atormentar antes do tempo? Por isso a expressão seguinte: você veio para nos destruir? Porque ele sabia exatamente o tempo dele. E aí, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. E aí Jesus aqui, graças a Deus, não tem nada a ver com a Igreja Universal Mundial do Poder de Deus, né? Nem a Igreja do Chapeuzão. Não pergunta CPF, não pergunta RG, aonde mora, com quem ele está casado, ou quem fez a macumba para ele. As pessoas, às vezes, viu, pastor, quando de repente aparece um encapetado, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar: quem mandou você aqui? Ora, Jesus nos ensina exatamente como tratar essa questão. Ele não pergunta nada, ele só diz o quê? Cala-te e pega o beco. Pega o beco. Vai-te embora. O demônio vai embora, né? Ele fica ali agitado, gritando, mas ele vai embora. E aí todo mundo novamente vai o quê? Se admirar. Antes eles estavam admirados porque Jesus fala com quem tem autoridade. Agora eles estão admirados porque Jesus, além de não ser como os escribas, que tinham muito conhecimento, mas não tinham vida nenhuma, também não é como os sacerdotes ou os fariseus. Porque o processo de exorcismo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ali com os sacerdotes, era um processo que demorava muitos dias. E a pessoa ficava completamente destruída. E Jesus não, diz assim: olha, eu não quero palhaçada aqui, eu não quero saber quem você é, de onde você veio, quem é teu pai, quem é tua mãe, quem te mandou, se está na boca o nome da pessoa de um sapo ou não quero saber, vai embora. E o capiroto vai embora. Desaparece, as pessoas ficam maravilhadas, porque mais uma vez elas estão presenciando agora Jesus como aquele que tem autoridade e domínio também sobre os poderes espirituais, sobre os espíritos imundos. E isso tem tudo a ver com aquela questão lá do batismo, isso tem tudo a ver com aquela questão lá do deserto. Se você lembrar um pouquinho aqui, eu vou rapidamente refrescar a memória de vocês para vocês entenderem. Lembre-se que Jesus reconciliou consigo todas as coisas. Depois que ele é tentado lá no deserto e ele vence, Marcos vai trazer uma frase muito interessante. Estava com as feras e os anjos o serviam. As feras ali não são demônios, são os animais selvagens, que agora estão obedecendo à autoridade do novo Adão, do segundo Adão, essa autoridade perdida lá no Éden. E agora esse novo Adão não somente tem autoridade sobre todas as coisas, como agora ele vai demonstrar essa autoridade. É o único que tem autoridade para chamar para a salvação e chamar para o reino. É o único que tem autoridade concernente àquilo que ensina e aquilo que fala e aquilo que pratica, e é o único que tem autoridade sobre os espíritos imundos. Por isso está todo mundo maravilhado, mais uma vez, com tudo aquilo que eles estão vendo. Tanto é que a indagação deles é interessante. Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos,
e eles lhe obedecem. Aí eu gosto quando termina o versículo. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. Esse versículo 28 é talvez um dos versículos mais importantes para a transição posterior. Por quê? Porque algumas coisas vão acontecer por causa desse conhecimento e dessa fama de Jesus que se espalha por todas as circunvizinhanças e toda a região da Galiléia. Amém? Então Jesus tem autoridade em relação ao ensino, porque ele não somente ensina as coisas celestiais, como ele vive, e tem autoridade sobre os espíritos imundos. Duas, rapidamente, aplicações. Primeiro, lembra que eu falei bem no início que, de certa forma, Jesus estava causando um impacto naquelas pessoas enquanto ele ensinava. Ou as pessoas estavam vendo ele como rabino, ou as pessoas estavam vendo ele como um professor diante dos seus discípulos, ou as pessoas estavam observando Jesus naquele momento como aquele que está instruindo a vida das pessoas para melhor. Não importa quais são as três vertentes aqui, o importante é que essas pessoas estão impactadas não somente com o que elas ouviram, mas elas estão impactadas porque ele fala como quem tem autoridade. Não é como os escribas, que sabia tudo da lei, sabia ler, escrever, escrevia, tinha interpretação da lei, porém, não vivia o que se falava, e Jesus vive. E eles sentem isso. E aí, irmãos, o primeiro ponto da aplicação é uma série de perguntas que eu quero fazer para nós essa noite. Não precisa você balançar a cabeça assim, ficar com uma cara de arretado, de sofrimento. Só medite no que eu vou falar, porque eu meditei. E aí, o primeiro ponto eu queria trazer assim: que tipo de impacto nós estamos causando quando pregamos ou ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas? Tem muita gente pregando e ensinando o Evangelho de Jesus. Muita gente. Muita gente que sabe, inclusive, falar super bem, que tem uma retórica invejável, que tem um conhecimento profundo, que sabe coisas das quais talvez eu, o pastor Eliseu, a gente não saiba, que fala inglês fluentemente, que traduz o hebraico, o grego, mas a pergunta que fica é, quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, que tipo de impacto nós estamos causando na vida dessas pessoas? Veja, a pregação, ela não é só proclamacional, ela é também a pregação por meio do nosso comportamento, por meio da nossa vida. Nós tanto pregamos com a forma de andar e viver, como pregamos de forma proclamacional. E como nós estamos impactando o coração dessas pessoas? Aí agora vem as perguntinhas. As pessoas ficam maravilhadas com o que nós pregamos? Eu cresci com uma história fantástica, e essa história parece que aconteceu aqui no centro de Fortaleza, na Praça José de Alencar. Conta a história, e é uma história verdadeira de um homem que tinha um violão, certo? E ele pregava aqui nessa região, e as pessoas gostavam muito de ouvir ele tocar, né, de cantar e pregar. Não sei se vocês lembram disso há muito tempo atrás. Eu era menino, né, pequenininho, e algumas vezes eu passei e estava lá aquela multidão de gente escutando ele pregar e cantar. E aí um homem tomou o microfone e quis pregar também. E ele pregou. E as pessoas ficaram olhando assim para ele. Sem entender o que estava acontecendo, porque ele era um seminarista, era um homem que tinha um estudo muito profundo. E aí ele saiu dali muito envergonhado. E aí conta a história que depois ele foi conversar com o rapaz e ele disse: eu não entendo por que as pessoas não esboçaram nenhuma reação enquanto eu pregava. Aí ele vai contar a história de um vendedor. E ele disse: olha,
você pregou o evangelho de Jesus como se você estivesse morto. Aí ele diz, não, mas eu nasci de novo. Essa é a diferença. Você pregou o evangelho de Jesus sem unção do Espírito Santo. Você pregou o evangelho de Jesus com unção da letra. Não que a letra seja ruim, não é isso, não tem nada a ver. Mas aquele homem saiu dali com a cabeça fervendo. E aí, irmãos, será que nós estamos impactando as pessoas? Elas estão ficando maravilhadas quando nós pregamos? Elas ficam maravilhadas quando elas vê a mim e a você pregando por meio da vida, do comportamento, da caminhada? Como as pessoas conseguem nos enxergar quando elas nos veem? Jesus, ele não somente prega com palavras, ele vive, por isso que ele não é igual aos escribas. E é um ponto muito complicado para todos nós, porque às vezes nós pregamos e não vivemos, e alguns vivem, mas não pregam. E nós temos que ter isso em nossa mente. As pessoas querem ser discipuladas por nós? Será que se alguém chegasse assim, olhasse para você e dissesse assim, eu queria que você me discipulasse. Eu quero caminhar do seu lado porque eu tenho prazer quando eu chego perto de você. Veja, Jesus está causando um impacto muito grande na vida daquelas pessoas. Eles estão maravilhados. Será que há autoridade nas nossas palavras quando a gente prega? Será que há autoridade? Pense nessas questões enquanto você for para casa, enquanto dirigir, quando for dormir, quando acordar amanhã. Porque isso deve ferver no nosso quengo diariamente. Diariamente o nosso quengo deve ser fervido com essas perguntas. Segundo, os demônios, irmãos, ainda tremem diante de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que ter essa certeza. Os demônios tremem diante de Jesus Cristo de Nazaré. Embora a nossa doutrina reformada diga que Satanás está preso, e ele está preso, né? Eu sou da vertente amilenista, e o amilenismo acredita exatamente que Satanás está preso, né? Imagine um chefe de uma quadrilha preso, mas ele lá dá ordem para os seus capangas agirem aqui fora. É mais ou menos isso. Mas Jesus não perdeu a autoridade sobre os demônios. Ele ainda tem autoridade sobre tudo isso, sobre o reino espiritual. E sabe o que acontece? Algumas vezes nós estamos colocando os poderes do inimigo aqui, ó. Lá no alto, como se Jesus não tivesse autoridade nenhuma contra o inimigo das nossas almas. Como se ele, com uma única palavra, não expulsasse um demônio. O que eu vejo hoje em dia é exatamente o contrário. As pessoas estão confiando nelas mesmas. Outro dia, pastor Eliseu, um pastor de uma certa denominação, Brasil afora, ele disse que foi chamado para expulsar um demônio, Edith. E aí, quando ele chegou lá, ele disse, o demônio era tão ruim, mas tão tioso, que nem no nome de Jesus ele saiu. Nem no nome de Jesus ele saiu. Há cultos que mais parecem cultos a demônios do que a Jesus Cristo de Nazaré. Há cultos em que Satanás é ovacionado. Há cultos aonde a igreja parece mais uma tenda de circo, aonde as pessoas que estão ali, talvez possessas ou não, fazem as palhaçadas para chamar a atenção das outras. Havia uma mulher
E eu falo o nome dela porque ela disse que eu podia falar onde eu chegasse. O nome dela é Dona Milica, desse tamanhozinha. E a Dona Milica, ela recebia dinheiro para ficar endemoniada na igreja. Era. Todo domingo de manhã, Dona Milica ficava endemoniada na igreja. Todo domingo de manhã. Era R$ 50 para fazer o teatro. Sabe? R$ 50 só para dizer. Só para isso. E aí nós abrimos o ponto de pregação, né? Nós tiramos lá da beira do rio e subimos lá uma rua, alugamos um prédio e fomos morar, né? A igreja ficou bem do lado da casa da Dona Milica. E aí a Dona Milica, toda vez que ia para o culto, o menino era demônio. Demônio. Aí vai para lá, vai para cá. Eu sei que tinha hora e tinha momento que não tinha pregação porque Dona Milica dava trabalho. Eu disse, tem alguma coisa errada. Ou eu estou em pecado, ou a galera está todo mundo em pecado, ou a gente não tem autoridade no nome de Jesus, Jesus perdeu a autoridade, tem alguma coisa errada aí, gente. E aí um dia de manhã eu peguei uma turma e fui visitar a Dona Milica. Pai do Senhor, irmã Milica. Ô, pastor, tudo bem e tal? Milica, o que está acontecendo? A senhora, todo culto fica ali endemoniada, só tem pacto com algum bicho, alguma coisa. Aí ela contou, né? Disse, não, é porque eu ganho R$ 50 para ficar possesso em tudo que é igreja. Aí qualquer igreja que eu vou, eu penso que vou ganhar um dinheirinho. Então, não era, de fato, demônio. Era circo. Havia coisa espiritual, sim, porque atrapalhava o culto. Então, nós temos que ter em nossa cabeça que Satanás está sob o domínio de Jesus Cristo de Nazaré. Lutero dizia assim, que Satanás é como um cão nas mãos de Deus. Quando ele quer julgar uma nação, ele afrouxa a corrente. Então, Jesus ainda, irmãos, tem autoridade sobre os demônios. E se de repente você topar com alguém que está endemoniado, não corra. Não fique com medo. Apenas levante a mão em confiança total ao teu Salvador e diga, saia em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não precisa de espetáculo, não precisa de CPF, de nome, da rosa, do óleo. Você não precisa disso, você e eu só precisamos do nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque esse nome é poderoso. Amém? Então, Jesus tem autoridade na questão do ensino, na questão dos espíritos imundos, na aplicação, que tipo de impacto nós estamos causando na vida das pessoas quando pregamos ou ensinamos, e Jesus tem autoridade, ainda hoje, graças a Deus, sobre os demônios, sobre os espíritos imundos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.